dia, estimado ouvinte da Rádio Mindset. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tom do Board. O Tom do Board é o seu programa semanal onde debatemos ideias, desafios, soluções, tudo ligado à liderança, à boa governação e à gestão estratégica das empresas. No programa de hoje, iremos falar sobre um tema que é muito relevante e muitas vezes representa uma verdadeira dor de cabeça para a maior parte das empresas em Angola. Vamos falar sobre formas assertivas de financiamento das empresas. O tema hoje é como financiar a sua empresa. Hoje também aqui para nos falar sobre este tema e para nos guiar nesta conversa, temos aqui um convidado muito especial, o Dr. Mariano Ferreira. Seja muito bem-vindo, Mariano. Muito obrigado. Muito bom dia, Tatiana, e também aos nossos internautas, e agradecer o convite que foi formulado para falar deste tema que é bastante interessante, e diz respeito a muitos empresários. O Mariano conta com uma sólida formação académica. É licenciado em Gestão Financeira pela Universidade Católica de Angola. É pós-graduado em Gestão na Banca pela Universidade Católica de Lisboa e mestre em Finanças Empresariais pela Universidade Católica do Porto. Tem mais de 15 anos de experiência no setor financeiro e é especialista em operações financeiras sofisticadas e na orientação estratégica de grandes empresas. Ele tem uma experiência profissional onde já passou por outras instituições como o BAE, o BDA e o BCGA, e atualmente é CEO da Kairos. Mariano também é professor universitário na Universidade Católica de Angola, onde leciona disciplinas como cálculo financeiro e economia monetária e financeira. Nós vemos aqui que o Mariano alia o rigor acadêmico à prática empresarial, sempre com uma perspectiva que nós vamos considerar que é inovadora e é global. Mais uma vez, Mariano, muito obrigada por ter aceito o convite para vir cá ao Tom do Board. Acho que a nossa conversa hoje vai ser muito, muito boa. E para os nossos ouvintes, aqui no estúdio temos o Eduardo Samuel na técnica, a Leila Mar na assistência, temos também a nossa equipa de audiovisual. E vou fazer o meu pedido de sempre, por favor, sigam o canal do YouTube da Rádio Mindset, acedam ao YouTube, pesquisem lá a Rádio Mindset, vejam os nossos vídeos, estão lá, os últimos programas estão todos lá, partilhem, ponham comentários, façam perguntas. Surgiram temas também que nós possamos discutir aqui e trazer outros convidados. E nós deixamos aqui com uma saudação musical e voltamos já. Yes. Bem-vindos de volta. E antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes que podem interagir conosco. Enviem as vossas perguntas, os vossos comentários e até as vossas experiências pessoais para as redes sociais da Rádio Mindset. Temos a Rádio Mindset 5 no Instagram e temos também o nosso contacto WhatsApp, que é o 931-992-715, 931-992-715. Aproveitem, temos cá um especialista em financiamento das empresas. Mandem as vossas questões, vão ter aqui uma consultoria gratuita hoje. E para entrarmos no nosso tema, Mariano, para começar, o que é o financiamento empresarial e por que isso é importante, é um tema relevante para as empresas? Antes de mais, gostaria de elucidar aquilo que é o papel do financeiro, ou do departamento financeiro. O financeiro é a pessoa que intermedia aquilo que são as situações operacionais de uma determinada empresa, e também o mercado financeiro. Uma empresa, para operar, necessita comprar ou adquirir ativos reais. E é necessário que esses ativos reais sejam financiados. E os ativos reais podem ser financiados com recurso a capital próprio e recurso a capital alheio. Assim sendo, este indivíduo, o financeiro, tem sobre si algumas decisões. Primeiro, a decisão de investimento,
ou seja, que ativos reais adquirir para que a empresa seja lucrativa, não é? Então tem que saber exatamente quais são os ativos, equipamentos que tem que adquirir. Uma vez fechado o orçamento, é necessário saber como financiar, não é, a compra destes ativos. Aí sim vem o financiamento empresarial. Não é? E quando as empresas vão ao mercado, não é, solicitar entidades, não é, que financiem, não é, os seus projetos, e esse financiamento, como já fiz referência, pode ser capital próprio, investir no capital social da empresa, ou endividamento, e também temos várias modalidades de endividamento. E por que o financiamento às empresas é importante? É importante porque, primeiro, não é? Gera recursos para que a empresa inicie as suas atividades, não é? Para que possa comprar os melhores equipamentos, né, que garante uma eficiência operacional. Também gera recursos para contratar quadros qualificados, não é? Gera recursos para a gestão de estoque, gera recursos para uma melhor gestão de tesouraria da empresa, não é? E a liquidez é fundamental na gestão de uma empresa, e pode também gerar recursos para a atividade de expansão da própria empresa. Uma empresa que já esteja consolidada no mercado, queira aumentar a sua produção ou investir em novos segmentos de negócio, o financiamento também é adequado e pronto, joga aqui um papel preponderante, né, para esse desidrato. E quais são os tipos de financiamentos mais comuns? Falou que temos aqui, pode ser um financiamento com capital próprio e depois falou no endividamento. O que é mais comum? O que acontece? O mais comum hoje aqui na nossa praça é o financiamento bancário. Não é? As empresas recorrerem a uma instituição financeira bancária para financiar os seus projetos. Mas dar nota que, em termos de modalidade, existe sim produtos de capital próprio. Não é? E aqui o produto de capital próprio podemos destacar os produtos de capital de risco. Não é? Que são aqueles investidores que investem numa fase inicial, não é? Da empresa, não é? Enquanto não tem atividade, uma vez que identificaram o potencial de crescimento neste projeto ou nesta empresa, não é? Com o objetivo, não é, de gerar valor, de fazer com que a empresa cresça, não é? E no final sair, não é? Criar uma exit strategy. E a nível de capital de risco, nós temos o Angel Investment, que é um investidor anjo. É um indivíduo que tem alguma fortuna e decide investir num determinado projeto. Temos também o Triple F, que são os founders, os fundadores, family, as famílias, e friends, os amigos, em que no momento inicial da empresa nós estamos essas pessoas, ou seja, vamos bater à porta dos nossos amigos, da nossa família, para financiar um determinado projeto. E também podemos ter o private equity, ou seja, abertura privada do capital. Do capital, certo. Pronto, em que nós identificamos um conjunto de investidores para fazer sociedade, e nós abrimos o capital e utilizamos esse dinheiro para alavancar a empresa. E, por outro lado, para fechar aqui os produtos de capital próprio, tem a abertura do capital em bolsa, os IPOs, em que a empresa abre capital e qualquer pessoa pode subscrever a compra deste capital. Não? Assim sendo, a empresa gera recursos, para financiar, as suas necessidades de investimento. Por outro lado, nós temos os produtos de endividamento. Não? O mais comum, como já fiz referência, é o endividamento bancário, que são concedidos pelos bancos. Não? E aqui podemos destacar financiamentos de médio e longo prazo e de curto prazo. Não é? Os de médio e longo prazo são os créditos gerados mútuo, os de curto prazo são as contas correntes calcionadas, têm objetivos também diferentes. Temos ainda algum crédito especializado, não é? Como o leasing, não é? Que é uma forma fácil de financiar equipamentos.
Temos também o factoring, não é? Pronto, também que é uma modalidade de crédito especializado de curto prazo, que basicamente é desconto de faturas. Temos também emissões, não é? Em mercado de capitais, não é? Como o papel comercial, que são títulos de dívida corporativa de curto prazo, não é? E temos também as obrigações corporativas, não é? Que são títulos de dívida, não é? De médio e longo prazo. Não é? Basicamente, são essas modalidades, não é? Que nós temos disponíveis no nosso mercado. Cada uma delas tem vantagens e desvantagens e é necessário adequar, não é? Esses produtos, não é? Àquilo que são as reais necessidades da empresa. E quais são os fatores, então, que uma empresa deve considerar quando estiver a escolher a melhor modalidade de financiamento? Primeiro tem que identificar claramente qual é a sua necessidade. Não é? Como fiz referência, nós temos produtos de curto prazo, não é? E de longo prazo. Uma das regras de ouro em finanças, não é? É o equilíbrio financeiro, não é? Em que diz que os ativos com uma permanência de médio e longo prazo na empresa devem ser financiados também com recursos estáveis. Não? E um erro que muitas entidades empresas nesse caso, já cometeram, é financiar, por exemplo, a compra de equipamentos com dívida de curto prazo. Não é? Isso gera aqui um desequilíbrio a nível da tesouraria da empresa, não é? Uma vez que a exigibilidade, né, dos recursos é, pronto, de curto prazo, ou seja, no curto prazo ela vai ter que pagar esses recursos ao banco, mas, né, o ativo pelo qual ela investiu, né, apenas gera cash flow, se calhar num período superior. Então, temos que identificar primeiro a nossa necessidade. Se estamos a falar de uma necessidade de working capital, neste caso, se é apoio à tesouraria, são necessidades de curto prazo, ou se estamos a falar, não é, de despesas de capital, não é, que, pronto, aí requer financiamentos de médio e longo prazo. Por outro lado, é necessário, não é, ver se realmente temos um plano de negócios robusto, não é, com pressupostos devidamente adequados àquilo que é a nossa realidade, não é? Uma vez que nós estamos a ir buscar investidores, não é? E os investidores têm a expectativa, né, de ver o seu retorno, né, do capital. Não é? Então é necessário ter a certeza, né, de que realmente o projeto ou a empresa é robusto, né, cumpre com os critérios mínimos exigidos, né, no mercado. Né? Basicamente é isso que deve ser levado em consideração. Mas agora, Mariana, vou voltar um bocadinho atrás, porque há pouco disse que uma das formas de financiamento falou que são os 3 Fs, do inglês, não é? Family, Founders and Friends. Não é? Então, estamos a dizer aqui que isso aplica, se calhar, a muitas empresas no nosso país, onde temos as pessoas a terem ideias, a terem vontade, ou a terem a necessidade de empreender, e vão fundar as suas próprias empresas e vão pôr lá o seu próprio dinheiro, ou vão pedir emprestado, ou se calhar até vão receber doações da família, dos amigos e por aí além. E depois, como é que estas pessoas, que se calhar até não têm tanta literacia financeira, pelo menos no que concerne a este aspecto que falou do equilíbrio financeiro, a diferença entre aquilo que são fundos de curto prazo e de longo prazo, como é que nós conseguimos aqui perceber qual é a melhor modalidade de financiamento? Como é que ele vai saber que agora preciso de mais dinheiro, vou ao banco, não, peço mais aos meus amigos, não, tiro mais do meu bolso, da minha poupança, ou não. Ou se calhar aproveito a oportunidade porque o único dinheiro que eu tenho disponível é mesmo aquele que eu só posso pagar em 6 meses, mas vou mandar vir os meus produtos e se calhar até chegar em Angola levam um ano. Como é que pode-se criar aqui um entendimento sobre isto? Isso faz-me recordar uma pergunta que me foi colocada num fórum, né, de investimento no ano antepassado, né, na Willa, né, em que, pronto, uma das participantes
fez a seguinte questão: como é que, né, um estudante que saiu agora da universidade pode ter acesso ao crédito quando se exige experiência? Né? E é basicamente isto. Pronto, a modalidade de financiamento depende muito do estágio, né, da empresa ou do projeto. Né? No estágio inicial, né, é necessário que os projetos sejam financiados com recursos a capitais próprios. Não? Porque tem várias incertezas, né, relativamente à rentabilidade do próprio projeto. É um projeto de risco, né? Então o ideal é que, pronto, este projeto seja inicialmente financiado, né, pelos promotores. Né? E pode-se utilizar as três modalidades, né, de capital de risco que acabei de mencionar. Né? É necessário que os promotores, antes de investirem, né, rodeiem-se, né, de especialistas. Né? Se calhar podemos falar mais à frente, mas eu tive algum tempo também na banca de desenvolvimento, né, em que tivemos a apoiar alguns projetos no setor real da economia, como pecuária, agricultura, e muitos dos estudos de viabilidade, né, eram feitos apenas com recurso, né, a gestores financeiros. Mas há necessidade de incluir aqui outras especialidades, né, os agrónomos, os zootécnicos, né, os engenheiros industriais, né, para dar uma maior robustez e adequar aquilo que são os pressupostos. Né? Independentemente da especialidade, né, ou do expertise do promotor, é necessário também abalizar-se um pouco daquilo que são os riscos do próprio negócio, quais são os indicadores-chave do próprio negócio. Né? E assim que ganhar alguma maturidade, ou seja, ver que realmente houve aceitação do seu produto, né, no mercado, começa a ter aqui alguma demanda, né, e a sua liquidez já não é suficiente, né, para cobrir a demanda, né, aí sim, né, é que entra o capital do banco, e preferência banco, porque ainda se calhar não tem uma estrutura que permite ir ao mercado de capitais, porque o mercado de capitais exige outro nível de organização, mas aí sim recorrer à banca, não é? E a banca tem alguns requisitos, não é? E os requisitos prendem-se com aquilo que é a experiência do próprio promotor, o próprio risco de crédito, ou seja, se realmente o negócio é rentável ou não, a capacidade de aporte de garantias por parte dos promotores. Não? E aí sim estará elegível para o financiamento bancário. Não? E este financiamento poderá alavancar a atividade da empresa. Mas pode chegar a uma fase que a empresa pode decidir que quer expandir ainda mais a sua atividade, já está ligeiramente madura, já tem políticas de corporate governance implementadas, tem a sua contabilidade devidamente organizada e aí sim, pronto, se calhar faz sentido aqui o mercado de capitais com a emissão de obrigacionistas, que poderá ter até um custo inferior àquilo que é o financiamento bancário. Então, tudo depende, né, do estágio da empresa. E é necessário também aqui salientar aos empresários, né, ou pronto, os potenciais empreendedores, que devemos começar pequeno. Não é? Nós temos sempre sonho de começar em grande. Não é? Pronto, saímos da universidade, já queremos gerir um projeto de 5 milhões de dólares, por exemplo. Não, é necessário começar pequeno. Isso faz-me lembrar um conselho, acho que de um coach ou um empreendedor sul-africano, agora já não me vem o nome, que dava o exemplo lá de alguém que saiu da universidade e foi pedir um financiamento de 10 milhões de dólares para a implementação de um aviário. O que é que a pessoa entende de aviário? Se calhar devia começar pequeno, pronto, perceber exatamente como é que começa ou como é que traz, né, o mercado de retalho, né? Compra e venda de ovos. Né? Pronto, tenho um aviário, sei vender ovos, vou comprar 2 ovos, vou vender. Não é? Saiu bem, pronto, vou comprar uma caixa. E assim, crio uma rede, não é, de contactos em que posso distribuir, não é, ou escoar os meus ovos. Sim, já dominei o mercado de retalho. Aí sim faz sentido, se calhar, investir a montante, ou seja, investir naquilo
que é a própria produção de ovos. Mas muita gente, pronto, gosta de pular algumas etapas, começar grande, pronto, e isso é impossível, não é compatível com aquilo que são as políticas de concessão de crédito. Mas agora vamos entrar aqui numa dor angolana. Como é que se pede, então, um crédito bancário? Quais são as características do crédito bancário? Porque uma das maiores reclamações que existe no nosso mercado, não há crédito, não dão crédito, os bancos pedem muito. Como é que as empresas, então, podem se preparar para pedir um crédito? Se calhar vamos começar do princípio. O que é um crédito bancário, afinal? Crédito bancário é um capital que os bancos colocam à disposição de empresas ou particulares, né, para investirem nas suas necessidades. Logo, há aqui a assunção do reembolso deste capital acrescido de juros. O crédito, né, está intimamente ligado com aquilo que são as condições macroeconómicas, né, de um país. Em especial as taxas de juros taxa de inflação, né, por um lado, e as taxas de juros de referência no mercado interbancário. Hoje nós temos alguns desequilíbrios em Angola. Né? Temos uma taxa de inflação ao nível dos 25%. Né? Temos uma Libor overnight na casa dos 21, um mês na casa dos 18 e 12 meses na casa dos 21% também. Né? Quando nós vamos solicitar um crédito bancário, o banco cobra uma taxa de juros. E a taxa de referência são as Libors que eu acabei de citar, acrescida de uma margem. Né? Se uma Libor está 12 meses, né, 21%, e o banco, por exemplo, cobra mais um spread de 5%, nós estamos a falar de uma taxa de juros de 26%. E não é compatível, não é, com a rentabilidade de determinados projetos. Ou seja, hoje, né, a nossa conjuntura não é favorável à concessão de créditos comerciais, né, que estamos a falar, levando em consideração aquilo que são as próprias condições do mercado. O Estado angolano, né, atento a esta situação, criou alguns produtos ao abrigo do Prodese. Né? Nós temos o projeto de apoio ao crédito, que foi criado em 2019, mas não vingou. Né? Em 2022 houve um decreto presidencial que aprovou o PAC reestruturado, né? Que está a ser operacionalizado pelo Banco de Desenvolvimento de Angola. E em 2020 lançou-se o famoso Aviso 10, que acho que é um dos produtos que tem a melhor aceitação, né, e o melhor desempenho, em que fixa uma taxa de juros de 7,5%, né, para determinados produtos e serviços conexos àquilo que são a economia real. Logo, quais são os requisitos? Experiência do próprio promotor. Pronto, o Aviso 10 é um produto operacionalizado pelos bancos comerciais, né, da Praça Angolana. Então, os promotores têm que ter experiência, têm que ter a contabilidade organizada. Neste caso, dependentemente do montante do crédito, os promotores têm que ter capacidade de aportar garantias. Não? O projeto tem que ser viável, ou seja, devidamente estruturado. Tem que ter capacidade financeira para aporte de capitais próprios, uma vez que a banca comercial não financia 100% do valor do investimento. Geralmente financia até 70%, quer dizer que no mínimo 30% tem que ser capital próprio. Quais são os constrangimentos? Não é? Primeiro, nem todos os promotores têm capital próprio. Não é? Daí, mais uma vez, realçar ou incentivar, não é, os empresários a começarem pequeno. Né? Mas dá para ser um promotor sem capital próprio? Não dá.
Não, não dá. É por isso que temos que melhorar, não é? Pronto, fazer algumas poupanças. Quando chegar a hora de investir, né, tiramos do próprio nosso bolso para alavancar a atividade inicial da empresa. Outro constrangimento é o aporte de garantias. A banca tem, pronto, por cultura, solicitar garantias reais, como os imóveis, não é? E hoje nós temos dificuldade em registrar um imóvel. Não é? O título por inerência para registro de hipoteca é a certidão do registro predial, não é? E temos muitos empresários a terem dificuldades, não é? Junto, primeiro, dos governos provinciais, em obter o direito de superfície, e depois junto da Conservatória de Registro Predial para obter então a certidão do registro predial. Uma outra exigência é a ausência de dívidas ao fisco. Ou seja, temos um Estado, o Estado arrecada impostos, então é necessário que os empresários tenham a sua situação fiscal devidamente regularizada. Né? Tem que ter uma certidão, uma declaração de conformidade fiscal por parte da AGT e também por parte do INSS. Não é? Basicamente são esses os requisitos, né, para se investir ou para obter um crédito junto do aviso 10. E é necessário também que os produtos sejam elegíveis. Houve uma nova versão que foi lançada em dezembro do ano passado, né, houve algumas alterações. A principal é que o setor de bebidas, né, já não faz parte Já dos não faz produtos, parte. já não faz parte dos produtos elegíveis, né, mas continuam outros produtos. Mas aí depois, quem está fora deste leque de produtos ou setores elegíveis para o aviso 10, o que é que faz? Pronto, quem está fora? O Estado também tem outros programas de financiamento, não é? Ou outros instrumentos. O mais sonante, não é? Até agora é o BDA, não é? O Banco de Desenvolvimento de Angola. O Banco de Desenvolvimento de Angola não pratica uma taxa comercial, não é? Pratica uma taxa abaixo daquilo que é a taxa comercial, rege-se pelo decreto 355/16, em que basicamente a taxa de juros é 50% dos bilhetes de tesouros a 91 dias, mais um spread de 4,5%. Hoje acho que isso dá mais ou menos 11%. Não é? E o BDA, pronto, financia, pelo menos tem programas no setor da agricultura, no setor da indústria, pecuária, infraestruturas, né, etc, etc. Qual é o handicap? O handicap é que, neste momento, o banco não está capitalizado. Não é? O banco não está capitalizado. Na semana passada, é, ouvimos um pronunciamento de Sua Excelência, o Sr. Ministro da Coordenação Económica, a informar-nos que, a princípio, próximo mês, o banco será capitalizado com 100 milhões, aproximadamente, não? 100 milhões de dólares em kwanzas. É suficiente? Não, não é suficiente, tendo em conta as necessidades que o banco tem. Não é? Temos outros programas que foram anunciados, que não foram implementados, como, por exemplo, Plano Agrão, Plano Pesca, Plano Pecuária, né, que são programas, né, que, a princípio, seriam também operacionalizados pelo BDA. Então, levando em consideração aquilo que é a demanda de financiamento para esses setores, né, esta capitalização do BDA, a princípio, será insuficiente. Temos também um outro produto que foi lançado, né, que é o Diversifica Mais. E o Diversifica Mais, a princípio, está a ser financiado pelo Banco Mundial, salvo erro, aqui com um owner todo o processo a nível do INAPEM, né, e prevê o financiamento de empresas que fazem parte da cadeia de valor todo o corredor do Lubito. Né. Os financiamentos são até 5 milhões de dólares, né, com a possibilidade de termos aqui o Fundo de Garantia Decreta a cobrir 75% do montante financiado.
Para os projetos elegíveis no aviso 10, a taxa de juros é de 7,5%, pelo menos o folheto que nos chegou à mesa. Para os outros setores, a taxa é negociada. Né? Acredito que não será uma taxa comercial, mas também não será uma taxa de 7,5%. Prontos, e basicamente os bancos que estão a operacionalizar este produto é o BAE e o BFA. Pelo menos foi a informação também que nos foi passada pelo secretário de Estado na semana passada, o Dr. Ivan, quando do Fórum de Indústria, né? São estes dois bancos que estão a operacionalizar. E depois, como é que uma empresa sabe que está preparada para pedir um financiamento bancário? Ou pelo menos que tem condições para isto? Uma empresa que tem fluxos de caixa estável, ou seja, receitas estáveis, não é? Sabe exatamente quem são os seus clientes, identifica no mercado potencial de crescimento, ou seja, para além daqueles seus clientes, tem a capacidade de criar mais clientes, né? Se calhar só não faz porque não tem capacidade de aumentar a sua produção. Uma empresa que tenha a sua contabilidade devidamente organizada, isso é um fator crucial, né, para a banca, né? É perceber exatamente, né, como é que estão as contas da empresa, né? Qual é a situação em termos de rentabilidade, quais são a estrutura de capitais que hoje a empresa tem, se é sólida ou se não é sólida. Uma empresa que tem a sua dívida com fisco devidamente regularizada, tá? Uma empresa que tem ativos devidamente registrados e legalizados em seu nome, a princípio são empresas elegíveis, né, para a obtenção de crédito bancário. Tá? Toca-se muito na questão das garantias, né, mas infelizmente, e aqui defendendo também os bancos, infelizmente os bancos não podem conceder crédito sem garantias. Tudo bem que o principal indicador deve ser a rentabilidade do projeto, e o fazem, mas, como todo mundo sabe, existe aquilo que é o risco, né, que é a possibilidade de variação dos cash flows de uma determinada empresa. Né? E havendo uma variabilidade negativa, isso tem impacto também naquilo que é a rentabilidade dos próprios bancos. Né? Então, é necessário ter colaterais ou garantias que possam suportar eventuais perdas. Até porque, se assim não for, né, os bancos são obrigados a registrar imparidades e é um custo, né, para o próprio banco. Né? Então, é necessário que os promotores tenham garantias suficientes para aportar o banco. E aqui uma mensagem aos bancos é também flexibilizar a cobertura das garantias, não é? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é? O que muitos bancos solicitam, até de forma inadequada, são garantias com uma cobertura de 160%, 180%, quer dizer, que não é compatível. Acredito que coberturas que possam ir entre 80% a 120% já são razoáveis, não é? Relação de crédito. Mas agora nós vemos no nosso mercado muita reclamação. Por um lado, os tomadores de crédito reclamam que os bancos não dão crédito, ou que recusam, ou que os processos são demorados, ou que é muito burocrático. E por outro lado, o lado do banco, né, os bancos dizem: mas as empresas não estão em condições, não estão preparadas, não há documentação, recebemos 20 projetos e se calhar só conseguimos fazer um, porque o resto não está em condições. Como é que nós conseguimos aqui encontrar um equilíbrio? De que lado, afinal, é que existem mais debilidades? Do lado de quem procura ou do lado... E, Mariano, voltando aqui à nossa conversa, como é que uma boa governação corporativa influencia na capacidade das empresas de obter um financiamento? Bem, a nível da banca ainda não estão devidamente maturados neste aspecto. Não? Basta a empresa ter a contabilidade organizada, não ter dívida ao fisco, não?
e ter um bom plano de negócios que o banco, não é, pode ou poderá aprovar o crédito. Mas ao nível de mercado de capitais é diferente. Não é? Olhando para o corporate governance como um conjunto de políticas, regras, não é? Que regem a forma como uma determinada sociedade é governada, não é? E resta também a interação daquilo que são os acionistas, conselho de administração, comissão executiva, comissão de auditoria, e controle interno, conselho fiscal, né? Isso traz alguns benefícios, né? Como a transparência, né? A cultura de divulgação de contas, sustentabilidade da própria empresa, né? E o crescimento sustentável, né? Tendo em conta que uma empresa tem uma boa política de governança corporativa, né, isso para o mercado de capitais soa como transparente, okay? Em que aquela empresa tem rigor naquilo que são a gestão dos seus recursos e rigor naquilo que é a implementação das suas despesas. Né? E os investidores olham para esta empresa com bons olhos, né, e alocam o seu capital. Logo, uma boa governança corporativa em mercado de capitais, para uma empresa que vai emitir o papel comercial, obrigações corporativas ou mesmo fazer um IPO, né, aumenta a probabilidade, né, de sucesso das operações. Né? Então, é necessário também, hoje em dia, incentivar as empresas a olharem para o seu modelo de governança corporativa, porque pensa-se que hoje é só para as grandes empresas ou para aquelas empresas que estão em bolsa, mas devia ser transversal, né, ao nível da organização das empresas, nesse caso, médias e grandes. E o acesso ao mercado de capitais já é uma boa alternativa em relação ao financiamento bancário? Sim, é uma boa alternativa. Na verdade, são complementares. Não gosto de ver as coisas como substitutos, mas como complementares, não é? E, em certo modo, para aquelas empresas que realmente estão preparadas, né, para dar este passo e utilizar o mercado de valores mobiliários como fonte de financiamento dos seus projetos, podem encontrar aqui custos ligeiramente mais baixos. Porque os bancos, o que é que fazem? Os bancos captam depósitos, né, e pagam uma taxa de juro passiva, né, e a taxa de juro passiva dos bancos, dos depósitos, é ligeiramente reduzida, como todos nós sabemos, e financia, né, as empresas com taxas de juros ativas, né, que são as taxas de referência do mercado bancário mais um spread. Se as empresas, né, financiarem-se no mercado de valores mobiliários, conseguem encontrar uma taxa intermédia. Ou seja, não vão obter aquilo que é a taxa de juro ativa do banco, que é ligeiramente elevada. Estamos a falar que é de 24%, 25% com spread, taxa comercial, mas podem obter taxas ligeiramente mais baixas, se calhar abaixo dos 20%, também dependendo do risco do projeto. Então, as vantagens aqui do mercado de valores mobiliários é o pressário, né? Ligeiramente mais barato. Para os investidores, transparência, uma vez que quem financia este mercado de capitais, a princípio, tem uma boa organização corporativa e há aqui a obrigação de reportes contabilísticos periódicos e também os timings de aprovação. Não é? Pronto, para determinados processos tem que passar pela Comissão de Mercado de Capitais, não é? A CMC, que tem um SLA de 30 dias, não é? E depois para os produtos serem admitidos em bolsa, ao nível da Bodiva, estamos a falar de mais 20 dias, não é? Que muitas vezes são inferiores àqueles que são os prazos, né, concedidos pelos bancos. Então aqui há vantagens que devem ser exploradas, mas lá está, o rigor, né, na organização da empresa é exigido. E assumindo que eu tenha uma empresa e decida ir para o mercado de capitais, qual é a melhor alternativa? Capital próprio ou dívida?
Em finanças existem algumas teorias em termos de estrutura de capitais, não é? Podemos aqui alocar algumas teorias, não é? Posso pensar em Myler e Modigliano, que dizem que pronto, os ativos da empresa é um bolo, independentemente da forma como esse bolo é repartido, não terá o valor, não é, da empresa. Não é? E levando em consideração que o custo do capital próprio é superior ao custo do capital alheio, então, quanto mais endividamento, melhor. Não é? Mas essa teoria peca porque depois surge a outra, que é a de trade-off, né? E que diz que Myler e Modigliano não levaram em consideração, né, uma entidade que se chama Estado. Né? Ou seja, o Estado cobra impostos. Né? Então, temos que analisar, por exemplo, uma empresa sem endividamento, né, paga mais imposto ao Estado. Né? Uma empresa com endividamento tem encargos financeiros e esses encargos financeiros são dedutíveis a nível fiscal, logo paga menos imposto. E o trade-off é analisar o equilíbrio entre aquilo que são os encargos financeiros e os benefícios gerados por ter esses benefícios fiscais, nesse caso, gerados por ter estes encargos financeiros. Depois temos uma teoria que é o equilíbrio, não é, da estrutura de capitais. E aqui o equilíbrio pode ser feito em duas vertentes. Numa vertente que maximiza o retorno do capital próprio, não é? E neste caso o nível de alavancagem, ou seja, temos que ter uma estrutura, capital próprio, capital alheio, que maximiza aquilo que é o índice de alavancagem financeira, não é? E maximizando o índice de alavancagem financeira, maximiza também o retorno do capital próprio, ou seja, o retorno para os acionistas. Ou também numa lógica de maximização do valor da própria empresa, não é? No sentido de que o custo, não é, de capital de uma empresa é uma média ponderada daquilo que é o custo de capital próprio e o custo de capital alheio. Então, temos que encontrar uma estrutura de capitais, não é, que minimize, não é, o custo de capital da empresa, e minimizando o custo de capital da empresa faz com que o valor da empresa se maximize. Pronto, são essas as teorias. Então, indo para o mercado, não é, dependentemente daquilo que são as pretensões da empresa, uma estrutura híbrida deve ser encontrada entre aquilo que é capital próprio e aquilo que é dívida. Mas tem outros teóricos que também pensam da seguinte forma. E esta é a teoria das hierarquias das fontes de financiamento, em que uma empresa, um gestor de uma empresa, a princípio prefere financiar, né, as suas despesas de capital com o autofinanciamento. O que é o autofinanciamento? Os cash flows gerados pela própria empresa. Tá? Não tendo cash flows suficiente, não é, recorre à dívida. Por que a dívida? Porque o custo implícito é inferior ao custo de capital próprio. Não é? E não conseguindo, não é, financiar-se com dívida, aí sim recorrer ao custo de capital próprio, nesse caso emissões emissões acionistas, não é? E aí o custo implícito é superior. Mas um equilíbrio lá deve ser encontrado, não é? Como digo muitas vezes, nem tanto ao mar nem tanto à terra, não é? Pode ser um misto de capital próprio e também capital alheio. Mas a verdade é que também na prática as empresas não acabam fazendo essas análises todas, não é? E, digamos, o que é mais fácil afinal fazer? O que é mais fácil fazer? Sim. É a empresa recorrer a um financiamento bancário. Certo. E assumindo que ele neste momento decida ir para o mercado de capitais, para a emissão de títulos, o que é mais fácil, emitir dívida ou emitir capital próprio? Nesse caso, obrigações ou ações? Nesse caso é emitir dívida. Por que emitir dívida? Porque nós podemos aqui ter o private placement, não é? E o private placement é colocação privada. Não é? Os requisitos são inferiores, né? Como se estivéssemos a tratar de uma colocação pública. Uma colocação pública tínhamos que ter um prospecto
devidamente detalhado daquilo que é a atividade da empresa, os riscos inerentes, uma vez que nós estamos a vender este produto ao mercado. E no mercado poderemos ter pessoas que não estão tão abalizadas, não é, nestas matérias, não é? Então essas situações devem ser devidamente explicadas. Agora, se for um private placement, que geralmente são investidores institucionais que compram, né, que investem nesse tipo de produtos, o processo também é muito mais célere, né? Não há necessidade, se calhar, de um prospecto analítico, se calhar um prospecto simplificado, né? E os prazos também de implementação são reduzidos. Né? Então, caso a empresa identifique potenciais investidores institucionais, né? O mais fácil é emitir dívida colocação privada. Certo. Se calhar vou fazer uma pergunta muito básica e elementar, que pode ser que algum ouvinte esteja aí a se perguntar, mas afinal o que é isto? Emitir dívida ou um empréstimo obrigacionista, o que é isto? Um empréstimo obrigacionista é quando a empresa, né, tem necessidade de investimento, okay? Emite um título financeiro, né? E um título financeiro tem a função, né, de transferir a liquidez de um agente excedentário, neste caso investidor, para um agente deficitário, que neste caso é a empresa, né, que tem necessidades de investimento. Né? E este título pode variar conforme a sua natureza e objetivo. Né? E o título, por inerência, para financiar despesas de capital, neste caso dívida, são as obrigações, né? Que são títulos representativos de dívida de uma determinada empresa que garantem, né, ao seu detentor, nesse caso o obrigacionista, né, o recebimento, né, em obrigações, é engraçado, nós chamamos cupom, né, mas é juros, né, recebimento de juros e o reembolso do capital, dependentemente daquilo que for a estruturação de pagamento. Né, geralmente é na maturidade, que nós chamamos de bullet, ou pode estar escalonado ao longo da maturidade da obrigação. E nós já temos no nosso mercado empresas que têm emitido títulos obrigacionistas? Sim. Tivemos duas colocações do Standard Bank, tivemos da Sonangol, que está em vigor. Está-se a estruturar algumas colocações privadas, e as pessoas têm menos visibilidade, mas sim, temos algumas empresas já a emitirem título de dívida. Mas considera que estas emissões que já foram feitas foram bem sucedidas? Sim, foram bem sucedidas, não é? Pronto, houve muita procura. Na verdade, é que hoje os investidores, pronto, do lado dos investidores, não propriamente agora do lado dos financiadores, têm carência ou dificuldade ou pouco acesso a alternativas de investimento. Não é? Se não investirem em depósitos a prazos, provavelmente vão investir em títulos do Tesouro. Não é? Então é necessário que haja mais produtos. Então, quando surge um produto alternativo, como as ações, não é? Pronto, e nós vimos IPOs que ocorreram, a taxa de procura foi superior. Não é? A mais recente, então, da Bodiva foi 7 vezes mais aquilo que foi a colocação. Quando surgem empresas a emitirem obrigações, boas empresas, obviamente, então os investidores, pronto, querem alocar as suas poupanças nesses produtos. E no caso das ações, alocam as suas poupanças e não vendem, né? É aquele buy to hold. Sim. E esperam ficar lá. Ele quer receber os juros, não é? Exato, os dividendos, nesse caso, sim, para as ações são os dividendos, mas numa lógica de mercado eficiente e completo, é necessário que haja negociação. Não é? Mas não há negociação propriamente dita, porque também a colocação que foi feita é pequena, né? Há muita potência por parte dos investidores e todo mundo quer comprar para manter nas suas carteiras. Mas eu não vou entrar no funcionalismo do mercado de capitais, vamos manter ainda aqui no financiamento das empresas. Eu ia perguntar, falamos sobre obrigações e já vimos que obrigações são títulos representativos de dívida.
e dívida implica que as empresas tenham capacidade de pagar, né? Então, que indicadores é que podem ser acompanhados pelas pessoas, pelos investidores ou até pelos bancos que garantam que uma empresa tem capacidade de pagar uma dívida? Ok. Capacidade de geração de cash flow. Ou seja, o que é cash flow? Está a falar de cash flow desde que começamos aqui no princípio. Se calhar é bom explicar para que todos percebam o que é cash flow. Vou começar antes. Né? Muitas empresas pensam que resultado líquido ou resultado operacional garante a saúde financeira de uma empresa. Não? O que é resultado operacional? É as receitas, não? Da empresa, os proveitos, menos os custos operacionais. Não? Depois, nós temos o resultado líquido, que é deduzir todos os outros custos não operacionais, deduzir também os impostos, então temos o resultado líquido. Isto é capacidade da empresa resolver os seus compromissos com os financiadores? Não, né? Porque no conceito de resultado operacional, resultado líquido, não está implícito o conceito de cash flows. O que é cash flow? Cash flow é aquilo que realmente está em caixa na empresa, ou seja, a capacidade da empresa em gerar dinheiro, porque as empresas podem ter proveitos, mas não ter dinheiro em caixa. Por quê? Porque se calhar venderam a prazo, não? Ou se calhar também podem ter dinheiro porque vão pagar a prazo. Não? Então, é necessário analisar efetivamente a capacidade da empresa em gerar cash flow, gerar dinheiro, não é? Por um lado. E existem depois outros indicadores financeiros que podemos analisar, como os rácios de estrutura, ou seja, a autonomia financeira da empresa, ou seja, que mede o capital próprio versus o ativo, né? Qual a percentagem de capital próprio que os promotores têm relativamente àquilo que é o ativo da empresa. Temos também o rácio de solvabilidade, né? Ou seja, com o capital próprio, qual a percentagem dos passivos de médio e longo prazo que a empresa pode solver. Depois temos os rácios de rentabilidade, não é? Neste caso, rentabilidade dos capitais investidos, não é? Que é o resultado operacional a dividir pelos capitais investidos, nesse caso o ativo, e temos também a rentabilidade do capital próprio, não é? Capacidade da empresa remunerar os capitais próprios, não é? Nesse caso é o resultado líquido a dividir pelo capital próprio. Temos também ainda outros rácios ligados ao serviço de dívida, que é o rácio de cobertura de serviço de dívida, não é? Que muitas pessoas fazem o resultado operacional, não é? A dividir pelo serviço de dívida. Na verdade, deveria ser os cash flows antes do serviço de dívida, a dividir pelo serviço de dívida. Aí dá sim uma maior visibilidade, né, da capacidade da empresa, né, em honrar com os seus compromissos. Né? Pronto, esses são apenas alguns rácios, né, que podemos analisar para ver se a empresa está ou não em condições de fazer face ao serviço de... Mas depois as empresas publicam esta informação ou cada investidor tem que ir lá e fazer as suas próprias contas? Bem, para as empresas que estão cotadas ou têm produtos, né, em mercado de capitais, é obrigatória a divulgação de informação contabilística. Não? E, neste caso, nem sempre é dada com este detalhe, mas são rácios fáceis de calcular. Não é? Pronto, olhando até para as notas contabilísticas, podemos chegar a esta conclusão, não é? Se a empresa é menos ou mais rentável. Não é? Para as empresas que solicitam um crédito bancário, também o banco solicita informação contabilística de base, né, para se fazer essa análise. Mas agora, Mariana, eu vou fazer uma pergunta que é um bocadinho um serviço aqui para os investidores. Vamos aproveitar um bocadinho do conhecimento e expertise do Mariana. Eu sou investidor
E como disse, as pessoas têm poupanças, querem investir, mas têm poucas alternativas. Agora vamos assumir que vão entrar para o mercado ou é anunciado que vão entrar para o mercado empresas que uma vai negociar obrigações, a outra vai negociar ações. Como é que eu, um mero investidor privado, uma pessoa normal comum, que simplesmente está interessada em diversificar os seus investimentos e canalizar as suas poupanças para algo que seja mais rentável, decide? Um dos racionais da teoria de investimento é não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Não é? Isso apela ao princípio da diversificação da carteira. E a teoria financeira diz que uma carteira bem diversificada é aquela que tem no mínimo 20 ativos diferentes, né, de setores diferentes. Isso faz com que a carteira não tenha risco específico, ou seja, o risco inerente à atividade de cada um dos ativos, mas tenha apenas risco sistemático, que é aquele risco que afeta todos os ativos, independentemente do setor em que eles estejam. Não? Então, a ideia aqui é sempre repartir, né, as poupanças para os mais diversos investimentos, né, desde que sejam rentáveis. Né? Obviamente, tem naturezas diferentes, obrigações são títulos de dívida, ações são títulos representativos do capital social de uma determinada empresa que garante ao seu detentor o recebimento de dividendos. Né? Mas, como disse mais uma vez, é necessário, né, que haja uma diversificação desses ativos na carteira de investimento. Ou seja, a variedade é o sal da vida. Então temos que ter variedade na nossa carteira de investimento. Ok, certo. E assumindo que existem várias alternativas disponíveis e que nós já tenhamos uma carteira variada, como é que eu sei que aquela alternativa é melhor do que a outra? Assumindo que estão a negociar exatamente o mesmo tipo de produto, sejam duas empresas a emitir obrigações no mercado, como é que eu decido que uma alternativa é melhor do que a outra? É simplesmente por quem está a pagar maiores juros falou que é cupom, pelo cupom que é maior? Não, isso também vai depender daquilo que é a característica do investidor. E todo ativo financeiro tem sempre em mente o binômio risco e retorno. Não é? Ou seja, quanto maior o risco, maior é o retorno. Não é? E os investidores ou podem ser mais propensos ao risco, não é? Têm uma aversão ao risco ou serem moderados ao risco. Não é? Então, independentemente da característica do investidor, não é? Por exemplo, encontramos um investidor agressivo, vai querer ter a maior rentabilidade, mas o ativo que tem a maior rentabilidade, mas sabe que também terá o maior risco. Não é? Se for um investidor moderado, poderá escolher um ativo, se calhar, com uma rentabilidade mais reduzida, não é? E que também tenha menos risco. E aqueles investidores mesmo aversos ao risco, né, que não querem ter risco de nada, se calhar poderão escolher DPs, né, depósito de praia, a rentabilidade é quase garantida, né, baixa, né, e não tem qualquer risco associado. Então, isso depende muito daquilo que é a interação risco-binômio risco e retorno dos ativos financeiros e da característica dos próprios investidores, porque nem todos, né, temos as mesmas características. Exatamente. Mas agora, Mariana, voltando aqui, e vou tentar voltar um pouco ao princípio, não é? E quando começou a sua intervenção, falou do conceito do financeiro, o papel do financeiro. As empresas têm financeiros, percebem como adequar bem as suas finanças? Não. Não, porque hoje confunde-se o trabalho do financeiro com o trabalho do contabilista. E são entidades completamente diferentes, com objetivos diferentes numa instituição. O contabilista, pronto, é a pessoa que registra todos os factos patrimoniais, numa determinada sociedade, elabora, aquilo que são os relatórios contabilísticos. O financeiro, que cai por si,
três decisões, neste caso, é a decisão de investimento, a decisão de políticas de financiamento e também as políticas de distribuição de dividendos, né? Porque olhando para essas três políticas, vemos que afetam aquilo que é a maximização do valor de uma determinada empresa, que é o fim último, né, dos gestores. Então, hoje o papel do financeiro de uma empresa é subvalorizado, né, levando em consideração que muitas vezes são confundidos com contabilistas. E qual seria, então, o papel correto de um financeiro ou de um departamento financeiro? O que é que ele deveria estar a fazer dentro de uma empresa? Aquilo que... Não, já disse. Eu estou no sentido prático, não é? Porque quando nós falamos, às vezes, em determinados conceitos, as pessoas têm dificuldade em associar os conceitos à prática, aquilo que eles fazem. Às vezes fazemos uma coisa e não sabemos o nome daquilo do que estamos a fazer, tanto que é diário e comum, não é? Primeiro, identificar aquelas que são as melhores oportunidades de investimento da empresa. Não é? Analisar quais são as melhores fontes de financiamento da empresa para aproveitar as oportunidades de investimento. Saber exatamente como é que vai agradar, não é, os acionistas, no sentido de se podemos distribuir dividendos, não distribuir dividendos, porque isso depois afeta também o valor da empresa. Se distribuir dividendos, como é que depois nós vamos financiar nas nossas necessidades de investimento? Recorrendo à dívida, são análises, né, que o financeiro deve fazer. E o financeiro deve ter algumas características, não é? Tem que ser uma pessoa que entenda de risco, não é? Porque a sociedade está exposta a múltiplos riscos, né? Riscos comerciais, riscos financeiros, incluindo taxa de juro, cambial, né? Para aquelas empresas que estão expostas no mercado internacional ou empresas que importam apenas insumos ou mercadorias. Tem que ser uma pessoa que entenda de avaliação, ou seja, tem um autor, Oscar Wilde, que diz que cínico é aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Não é? Então, é necessário saber avaliar corretamente, não é, os ativos financeiros, as oportunidades de investimento, porque isso depois é que vai ditar, não é, a rentabilidade e o sucesso das empresas. Então, o analista tem que ter esta valência também. E como é que os profissionais do mercado podem se especializar em serem analistas de investimentos ou então analistas financeiros? Primeiro, uma boa formação é o começo. Um bom curso de gestão financeira, um bom curso de finanças empresariais, um bom curso de análise de projetos de investimento, é o princípio. Para por aí? Não. O resto é a prática. Associarem-se a pessoas que já têm uma maior experiência nesse sentido. Não serem apenas analistas de escritório, que muitos bancos o fazem, apenas são analistas de escritório, mas devem adotar uma prática que na minha antiga casa nós dizíamos, nós gostamos de ver os projetos com os pés, não é? Ou seja, estar no campo, não é? Analisar a real necessidade, não é, da empresa no campo, não é? Porque aí as pessoas têm maior sensibilidade, não é? Conseguem avaliar melhor, não é, os riscos que as empresas têm, não é? E não depender apenas de uma única fonte de informação. Tentar cruzar a informação o máximo possível, não é? Combinando essas práticas e com algum tempo as pessoas conseguem alguma expertise, não é, naquilo que é a análise financeira e a avaliação de projetos de investimento. Mas acredita que no nosso mercado essa seja uma função que esteja em crescimento e já existam mais pessoas a desenvolvê-lo? O analista financeiro ou o Sim. analista de projeto? As duas coisas. Sim, é uma área em que é difícil encontrar quadros qualificados. Não é?
difícil encontrar. Mas aí depois, em termos das próprias empresas em si, que estejam à procura de financiamento no mercado e procurem algum tipo de consultoria ou queiram ajuda de como fazer isto, onde ir procurar? Existem técnicos especialistas a quem eles possam se dirigir, contratam e põem dentro da sua rede de colaboradores e digam, ok, a tua função é esta, ou vão buscar uma empresa especializada? Bem, o aconselhável é consultar uma empresa especializada. Não é? Acredito hoje que instituições como a Apex, INAPEM, neste caso a própria CMC, né, têm na sua base de dados algumas empresas que prestam serviço neste setor. Estamos a falar consultoria financeira apenas. O consultor financeiro, né, vai analisar os números, né, e como é que esses números interagem entre si. Mas para determinados projetos específicos, aqui realço novamente, agricultura, pecuária, indústria, não é necessário apenas ter um financeiro, né? É necessário ter uma equipa multidisciplinar, né? É necessário ter o agrónomo, o zootécnico, o engenheiro industrial, porque pronto, são áreas que estão a leste daquilo que é a capacidade do financeiro, né? E para termos os melhores indicadores, pressupostos num projeto de investimento, é necessário também beber da expertise, né, destes profissionais. Então, o analista ou consultor financeiro não faz trabalho sozinho, não é? É necessário ter o apoio de outros especialistas para termos aqui um plano de negócios devidamente robusto. Mas e em termos de construção de literacia financeira, como é que os founders, né, as famílias, os amigos, aquelas pessoas que iniciaram um projeto juntas ou até aqueles que são, nós angolanos gostamos muito de avançar sem preparar nada, né? Vamos só direto e vamos arriscar. Como é que essas pessoas depois terem arriscado, terem colocado e já criaram algo e já têm ali, começaram de pequeno e começa a ficar grande, como é que eles depois podem aprender para poder lidar melhor com estes desafios? São as formações, não é? A preparação e o preparo, não é? É uma das ferramentas também dos empresários, não é? É necessário que os investidores, os empresários capacitem-se, não é? Tudo bem, não é? Investiu num projeto com caminhões próprios, o projeto vingou, mas é necessário, né, ter formação e preparo naquilo que é a organização corporativa, né, se quiser dar os próximos passos. E hoje os produtos disponíveis evoluem, não é? À medida que o tempo passa. Isso só depende daquilo que é a criatividade humana, e hoje nem tanto a criatividade humana, mas também a inteligência artificial. Então é necessário que as pessoas estudem. Estudem, façam formações, não é? Para que pronto, possam dar o próximo passo. Mas em tempos eu acompanho ali uma pequena polêmica nas redes sociais onde havia ali algo entre empreender e estudar. E percebi que há uma pequena confusão no conceito de estudar, porque estudar nem sempre implica que vamos ter que sentar numa universidade e fazer um curso de 4, 5 anos, não é? Existem várias formas de estudar e de nos capacitarmos para aquilo que vamos fazer, não é? Que formas podem ser essas que os nossos empresários podem usar, ou até os empreendedores, que não necessariamente os obriga a investir num curso universitário, mas possa capacitá-los para aquilo que eles vão fazer? Pronto, e disse muito bem, não é? O preparo é diferente daquilo que é a formação académica de base, não é? E eu acredito que um empresário que não esteja devidamente preparado, ok? Terá sucesso na sua vida empresarial, não é? Ou poderá estar fadado a um insucesso. Então é necessário que as pessoas se capacitem, não é? E capacitação pode não ser uma formação académica, capacitação pode ser formação profissional, não é? Tivemos vários promotores, não é? Por exemplo, no setor da piscicultura, na produção de tilápias, que não são agrônomos, não são zootécnicos, mas que entendem da matéria,
uma vez que prepararam-se, ou seja, apostaram em formações profissionais, viajaram para o Brasil, né? Conversaram com pessoas que já estão neste ramo há muito tempo, beberam da experiência, identificaram os principais riscos e como é que essas empresas mitigaram, né? Porque uma forma de aprendizagem também é pela observação, né? Identificar o que é que os outros fizeram, o que é que correu mal, o que é que não correu mal e como é que eu posso, né, implementar isto da melhor maneira possível. Isso também é preparo, né? Observar, né? Testar, obter novas experiências, né? Para ver se, quando for implementar, implemente da melhor maneira possível. Logo, o preparo não é só formação académica, mas é necessário preparo, capacitação para a gestão de empresas e de projetos. E na sua experiência, do que tem trabalhado no mercado de capitais e com várias empresas e várias modalidades de financiamento, quais são as oportunidades? O que existe aqui que ainda há por explorar e que se calhar temos aqui empreendedores a nos ouvirem, podem ter uma ideia de empreender por aí? Bem, nós praticamente não produzimos nada, não? Importamos quase tudo. Mas já estamos a ter, né, alguma autossuficiência de alguns produtos agrícolas, mas por outro lado surgem aqui oportunidades no setor mineiro. Não é? Pronto, estamos a falar de exploração de ouro, na região do sul. Estamos a falar de exploração de terras raras também, não é? Pronto, são produtos que o Sr. Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos tem estado sempre a promover. Exploração também de ferro gusa, também mais para o sul do país, não é? E pronto, são áreas que os investidores também podem apostar. A indústria transformadora, né, também é um dos setores. A indústria petroquímica, né, porque muitos dos resíduos do setor de petróleo não são devidamente aproveitados e ainda importamos boa parte deles. Não é? A agricultura, de um modo geral, pronto, tem muitos produtos também que devemos começar a produzir com maior incidência. Hoje ainda nós importamos ração, que não faz sentido, quando a principal base para a ração é o milho e a soja. Né? Pronto, e nós também temos capacidade de produção interna. Né? Então existem muitas oportunidades, nesse caso, no mercado. Né? Os investidores têm que escolher uma com quem se identifica e analisar os riscos inerentes a este setor, analisarem a concorrência, analisarem as barreiras à entrada, os requisitos legais para que possam exercer esta atividade, né? Contratarem os melhores consultores para ver se conseguem ou não implementar os projetos. E agora uma pergunta de quase $1 milhão, Mariana. E como é que nós conseguimos, e falou aqui sobre setores que exigem, se calhar, aqui alguma intensidade de capital ou alguma tecnologia. Como é que conseguimos atrair parceiros internacionais? Como é que um empreendedor, um investidor, esteja cá em Angola e decida, por exemplo, ir para o ferro? Como é que ele consegue um parceiro internacional? O que é que ele tem que preparar aqui? Primeiro, o trabalho de casa. Trabalho de casa. Nós, a princípio, temos uma regulamentação robusta, né? Ao nível do investimento privado. Né? A lei foi alterada, salvo erro, em 2019. Né? Já não exige que o investidor estrangeiro alice, né, a um investidor nacional. Não temos limite mínimo de investimento direto privado. Não? E temos aqui alguns benefícios fiscais. Não? O problema é que na lei está tudo muito bonito. Não? Depois temos aqui também a IPEX, que criou aquilo que é a janela única, né, do investidor, né, onde o investidor trata de todos os processos burocráticos e legais apenas com a IPEX. Né, e a IPEX, junto dos outros órgãos, como a SME, para obtenção de vistos e bancos, etc., cria aqui, né,
uma framework para facilitar aquilo que é o trabalho de investimento do investidor. O facto é que alguns investidores ainda reclamam de alguma burocracia. Não é? Nós tivemos em 2022 no Fórum de Portugal-Angola, no Porto, e alguns investidores reclamaram do excesso de burocracia na atribuição de vistos. Reclamaram da conjuntura macroeconómica, não é? Ou seja, temos aqui taxa de câmbio, não é? A derrapar, não é? A taxa de inflação elevada. Olha, a taxa de câmbio não é exatamente o problema, mas é quando as suas variações são muito elevadas, não é? Isso cria alguma imprevisibilidade, não é? Por parte do investidor. Depois, nós temos também aqui o problema do repatriamento de capitais, não é? Ou seja, os investidores trazem dólares, trazem euros, não é? E querem que também os seus capitais, ou pelo menos os seus dividendos, não é? Sejam repatriados na mesma moeda, não é? E muitos deles também encontraram alguma dificuldade naquilo que é a repatriação dos seus capitais. A melhoria do ambiente macroeconómico também a melhoria do ambiente de negócios é necessário, não é? A eficiência dos tribunais. Em situação de litígio, demora-se muito tempo na resolução dos temas. Então, o investidor estrangeiro não se compadece com isso. Ele quer investir, primeiro, num país em que haja estabilidade macroeconómica, não é? Em que os tribunais funcionem, em que haja o efetivo registro da propriedade, mais lá a questão dos imóveis. E temos que resolver esses temas se nós quisermos atrair investidores estrangeiros, não é? Porque temos potencial, não é? Temos muitos setores apelativos, produtos apelativos que até podem ser exportados, não é? Mas, na verdade, temos que melhorar o nosso ambiente de negócios. Mariano, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo está a chegar ao fim. E últimas palavras, que mensagem deixa aqui para a nossa audiência? Bem, mais uma vez agradecer ao programa pelo convite, não é? Falar de financiamento, não é uma das minhas paixões. Estou fora do mercado bancário há um ano, mas é sempre um prazer falar destes temas, não é? Aos investidores, não é? Deixar mais uma palavra de capacitação, não é? Preparo, não é? É necessário prepararem-se para investir num determinado projeto, não é? De investimento. Aos financiadores, em especial aos bancos, para desburocratizarem aquilo que é o processo, não é? De concessão de crédito, não é? Dentro daquilo que é possível, não é? Porque os bancos regem-se por normas especiais, não é? E devem fazer uma gestão adequada daquilo que é o crédito, não é? E aqui é o Estado, não é? Apelar aquilo que é criar as condições, não é? Efetivas para que hajam mais investidores no nosso país. Muito obrigada, Mariano, por ter vindo cá hoje, por ter aceito o nosso convite. Uma conversa muito boa. E eu também aqui gosto muito de finanças e gosto muito desses temas, mas entendo que pode ser um bocadinho complicado para as pessoas perceberem de início, mas quando se consegue chegar lá ao fundo da questão, percebemos que os números, né, como há quem diz, a magia dos juros compostos é uma maravilha. Para a nossa audiência, muito obrigada aos nossos ouvintes por terem acompanhado mais uma edição do programa Tom de Bordo. Tivemos cá o nosso especialista, Dr. Mariano Ferreira, e falamos sobre formas assertivas de financiamento das empresas. Eu me despeço, Tatiana Mwongo, e fiquem atentos para a próxima edição do programa Tom de Bordo.